Meu nome é Ana Paula Mariucci, eu sou diretora da Builders Educação Bilíngue e eu vou falar um pouquinho sobre o uso de livros, músicas e filmes na aprendizagem numa escola bilíngue, como se dá a educação bilíngue. Bom, esses recursos sempre foram utilizados em sala de aula porque favorecem muito a compreensão oral, a aquisição de vocabulário e a fluência na língua. As crianças se envolvem muito e elas aprendem de uma maneira muito mais eficaz quando há recursos estimulantes na sala de aula, e esses são recursos bem interessantes. O uso de DVDs e de vídeos são uma boa oportunidade de ouvir o inglês nativo e com sotaques de diferentes partes do mundo, porque o inglês é usado no mundo inteiro com diferentes pronúncias, e isso é muito importante para o aprendizado das crianças. A música também é bastante efetiva no uso da língua. Elas são um instrumento riquíssimo de trabalho, oferecem muita possibilidade das crianças aprenderem novas palavras, desenvolvem a fluência e proporcionam momentos muito agradáveis no grupo, porque as crianças acabam brincando com a música. Então é uma boa oportunidade de integração entre os alunos também, ouvindo cantigas que são interessantes para elas. O principal trabalho do professor, no sentido de ajudar as crianças a aprenderem a língua utilizando esses materiais, é se apropriar dele antes de apresentar para as crianças. Então o professor precisa conhecer a história que ele vai contar, ele precisa entender o enredo da música, porque ele vai precisar dramatizar na hora que ele for apresentar para as crianças. A repetição acaba acontecendo bastante e ela é bastante saudável, porque através da repetição, por exemplo, contar a mesma história várias vezes, colocar a mesma música várias vezes, faz com que as crianças se apropriem do vocabulário, das estruturas presentes no livro ou na história. Então essa é uma estratégia bastante utilizada pelos professores. O professor também costuma conversar bastante com o grupo sobre o que está sendo trabalhado. Ele faz perguntas, ele questiona o que as crianças estão entendendo, ele sempre coloca as crianças numa posição bastante ativa no aprendizado e não passiva, só de ficar recebendo. Uma alternativa que costuma funcionar bastante também no trabalho com as músicas, com os livros, com os DVDs, é registrar o trabalho depois. Então as crianças podem fazer um desenho, podem fazer uma colagem, podem recontar a história através de um material gráfico que realmente vai representar aquilo que elas aprenderam, e elas se envolvem bastante nisso. Então é uma outra estratégia também para fixar ainda mais o vocabulário e as estruturas que elas aprenderam. Para que os pais possam auxiliar os seus filhos na educação bilíngue, para que eles possam ter um bom rendimento, a melhor coisa é agir com naturalidade. Muitos pais colocam os filhos numa posição de teste. Chegam em casa e ficam perguntando: o que você fez hoje? Quais palavrinhas você aprendeu? Ou mostra para a vovó como você já sabe falar inglês, mostra para o titio. Coloca a criança sempre numa posição de ficar sendo testada, mostrando aquilo que ela já sabe. Isso é muito desconfortável para a criança. Então é muito mais agradável o pai mostrar que ele está envolvido no aprendizado da criança, brincando com ela, lendo histórias, assistindo a um DVD e comentando, colocando uma música no carro e cantando junto, que isso vai fazer muito mais parte do universo da criança, e a criança vai entender que o inglês também é utilizado pelo pai, que não é um bicho de 7 cabeças, que pode ser uma coisa afetiva, porque a relação que ele tem com o pai é afetiva. E então dessa maneira ele vai criar um relacionamento saudável com a língua, em vez de ficar com raiva, em vez de ficar com trauma, porque ele pouco vê o pai. Hoje em dia são raras as oportunidades que o pai tem de dedicar para a criança bastante tempo aí, tá todo mundo trabalhando. Então se quando o pai volta do trabalho, em vez de ficar afetivamente brincando com a criança, se envolvendo com ela, ele colocar a criança naquela posição de vem cá que eu quero ver o que você aprendeu hoje, é muito chato. Então essa é a dica maior que a gente dá. Não há nenhum problema se o pai não ficar utilizando o inglês em casa, é uma questão que a escola dá conta. Então os professores, nesse período que a criança fica na escola, dão o estímulo necessário para que a criança fique bilíngue, mas é um plus. Se o pai e a mãe em casa utilizarem a língua, só vai ser um benefício maior ainda para a criança.